Animal Crossing é um jogo ótimo, relaxante, legal. Não podemos dizer o mesmo sobre o código do jogo. Então senta aí, pega aquele cheeseburger mais expensivo que o preço do Sushi 2. E vamos ver algumas bizarrices dos animais que cruzam. Acho que traduzir o título de Animal Crossing literalmente não é uma boa ideia, mas vamos lá. Em uma época muito distante havia 4 jogos que definiam a indústria. Zelda, o primeiro mundo aberto, Ice Climbers, um dos pais dos jogos multiplayer, Mario Bros, o jogo que definia arcades, e Super Mario Bros, que definiu uma época, introduziu o gênero de plataforma e salvou a indústria. Além de serem icônicos, esses 4 jogos compartilham uma coisa a mais. Eles são quase impossíveis de obter no Animal Crossing. O Nintendinho portátil do jogo deixa você jogar normalmente todos os jogos, exceto esses 4. A única forma legítima de jogar alguns deles é com a ajuda do e-reader, do GameCube, que é um acessório que permite tanto o GameCube e o Game Boy ler cartas colecionáveis que te dão prêmios. Mario e Ice Climbers são os únicos desses que têm uma forma legítima, mas você vai ter que achar no eBay, e cuidado, por ser raro, isso pode custar mais de 1.000, dependendo da onde você acha. E Super Mario e Zelda, esses nunca foram disponibilizados para o público nem por conta do e-reader, e nem no jogo normal, apesar de estar nos códigos. Bem, essa foi uma das bizarrices, agora vamos ver outra. Continuando nesse assunto, tem uma coisa muito louca que você pode fazer com o Nintendinho do Animal Crossing. O item geralmente disponibiliza apenas alguns jogos para jogar. Mas tem um asterisco nessa frase, pois por algum motivo, o emulador que a Nintendo utilizou para fazer esse item tem uma propriedade especial. Por meio de hacks, você pode inserir qualquer jogo do Nintendinho e até do Famicom no Animal Crossing sem precisar mexer muito no código. O jogo já tem um emulador plantado, só falta ativar. E quando você ativa, você tem uma coleção de todos os jogos da Nintendo, rodando em apenas um jogo da Nintendo. Animal Crossing é a compilação mais incrível de jogos da Nintendo, vem até com um jogo de simulação de brinde. Mas enfim, próximo assunto. Esse é o avião de papel. Ele não é um item que você consegue obter no jogo. Ele é um item cortado de Animal Crossing, que quando invocado permite você tê-lo em seu inventário e até mesmo jogá-lo. O único problema é que ele trava o jogo, pois nunca foi programado algo depois do arremesso. E ele tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar de reprodução. Sim, se você dropar esse negócio no chão, entrar numa casa e depois voltar, você vai ver que ele se multiplicou. Faça isso mais vezes, e crie uma infestação zumbi na sua vila, e se você botar um monte deles, pode até travar o jogo, ou algo do tipo. Sei lá, tô fazendo isso de memória, e tem outro objeto que faz a mesma coisa, o cubo. Que dessa vez não pode ser arremessado, mas pelo menos ele faz zigue-zague. Ótimo! Agora que eu te ensinei a como criar um apocalipse na sua vila, vamos continuar. Se você tá assistindo isso 8 meses atrasado, aqui está um glitch bem legal. Escolha um dia que estiver no inverno e tenha neve, faça uma bola de neve, leve-a para a beira do mapa e posicione no meio da areia e da neve. Após isso vá para frente e drope um item na frente da bola, e logo em seguida, pegue-o. Se tudo dar certo, a bola vai te puxar para fora do mapa, e você poderá andar na água. Isso permite você chegar na ilha do Capim, sem precisar pegar uma carona. Enfim, próximo. Outra coisa interessante é que você pode fazer um boneco de neve de ponta cabeça no jogo, desde que ele seja no mínimo um pouco menor. E outra curiosidade, por um erro de programação, um item placeholder do jogo tem chance de aparecer à venda. Esse item é o dummy, que serve para absolutamente nada, exceto decoração. O símbolo em japonês ali significa dummy, que é o nome do item. Se você prestou atenção no que eu falei.
E esse item, ao contrário do avião, é completamente seguro, ou seja, ele não vai travar o jogo, nem assassinar sua família, então pode ficar tranquilo. Uma coisa que você não pode ficar tranquilo é que o Animal Crossing original tem um limite de quantos anos ele pode durar. No dia 31 de dezembro de 2030 às 23h59, o jogo vai começar um looping infinito, e vai ficar repetindo o ano 2030 para sempre, a não ser que você mude seu relógio para alguns anos no passado. O motivo disso é o seguinte: Animal Crossing não tem eventos especiais programados depois de 2030, ou seja, o fim do universo de Animal Crossing é daqui 5 anos. Mas calma, o jogo não vai sumir, ele ainda vai existir, e você poderá experienciar todos os anos de 2001 até 2030 quantas vezes você quiser. Isso pode até ter uma solução se a Nintendo republicar o Animal Crossing de GameCube com mais tempo de vida. Mas enfim, essas foram algumas curiosidades que eu achei interessantes. Sim, o vídeo foi curto, mas espero que tenha te divertido, e desculpe pelo sumiço. Depois que eu fiz meu vídeo de Unbound, eu decidi tirar uma folga de 2 ou 3 meses de vídeos principais, mas estou de volta. Então, como sempre, bota um Goku na tela e tchau.